Um homem entra numa caverna muito escura e não consegue encontrar a saída. De repente ele lembra que ainda tinha um palito de fósforo no bolso. A princípio ele pensou, mas de que adianta eu acender um palito de fósforo numa caverna imensa? Mas ele não titubeou, ele riscou, acendeu aquele palito de fósforo. Então ele percebeu que tinha outras pessoas também naquela caverna com seu palito de fósforo escondido no bolso. E, inspirados pelo seu exemplo, começaram a acender seu palito de fósforo e ali fizeram uma fogueira com a lenha que encontraram e encontraram a saída. Quando Jesus chamou Levi, que depois se tornou Mateus, imediatamente ele convidou seus ex-colegas de trabalho para quê? Para acender seu palito de fósforo na caverna, naquela escuridão que eles viviam. É isso que Jesus pede de nós. Que nós partilhemos, ainda que seja pouco conhecimento, que nós criemos grupos de estudo, que nós acendamos o nosso palito de fósforo, porque a escuridão é a ausência de luz. Quanto mais pessoas propagarem a luz de Jesus, mais vai clareando esse mundo, mais você vai evangelizando, porque ao contrário das coisas do mundo, as coisas de Deus, né, elas se multiplicam quando a gente dá. Nas coisas do mundo são assim, ó. Se eu tenho 2 canetas e eu dou uma, eu vou ficar só com uma. Mas as coisas de Deus não. Quando eu partilho as coisas de Deus, as coisas espirituais, quanto mais eu dou, mais eu recebo. É isso que Jesus quer de nós. Porque o pouco que eu sei, se eu for partilhando, eu vou crescendo nisso. Porque eu vou fixando isso. Porque o professor também, quando ele vai ensinando, embora guardadas as devidas proporções, quando o professor prepara o seu estudo para ensinar, ele também vai aprendendo e vai fixando isso na memória e na vida dele. Então é necessário que nós entendamos que é necessário partilhar. E veja, existe aqui, se a gente observar, tem um método no chamado de Jesus. Jesus chamou Mateus quando ele estava na sua atividade. Jesus não chama aquela pessoa que está à toa, que não quer nada com o mundo. Jesus até passa pela vida dele, mas ele não reconhece o chamado. Jesus vai chamar aquele que está ativo. Mateus estava ativo, embora fosse ativo em algo mundano, mas mas Mateus estava ativo. Primeiro passo, Jesus chama. Aí Jesus levanta essa pessoa, que diz na passagem que Mateus estava sentado no pecado, sentado nas coisas do mundo. Quando Jesus chama, ele cura o coração da pessoa. Jesus toca na alma da pessoa que é chamada. E a pessoa se levanta, que diz a palavra que ele se levantou. E ele se levantou e imediatamente começou a fazer apostolado, não teve dúvidas. No mesmo dia já ele reuniu os seus ex-colegas para dizer, olha, encontrei Jesus aqui. E aí, às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas eu tenho medo, Jesus estava junto. Quando a gente se decide a acender o nosso fósforo para iluminar a escuridão da caverna em que a gente vive, Jesus está lá junto. Olha que maravilha. Jesus está junto e ainda defende como advogado. Porque os fariseus, se achando os caras muito santo, muito puro, na soberba deles, falaram, mas esse cara disse que é filho de Deus, mas está comendo com os pecadores. Se ele soubesse quem de fato são essas pessoas, ele não estaria ali no meio. Jesus fala, não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Porque eles se achavam sãos. Eles achavam que não precisavam de cura. Eles achavam que não estavam na escuridão, mesmo com aquela escuridão no coração, eles não queriam olhar para dentro, olhavam só para fora. Eles se achavam puros, por isso não alcançaram a graça que aqueles outros pecadores, como Mateus, como Pedro, como todos os outros apóstolos e muitos discípulos alcançaram. Porque na soberba eles não permitiram que a luz entrasse no seu coração. O que Jesus quer de mim e de você nesse dia de hoje é que você vasculhe o seu bolso para ver os palitos de fósforo que estão escondidos no teu bolso. E se não tiver, busque onde tem, busque na palavra, busque nos sacramentos, busque. Você sempre vai ter um palito de fósforo escondido no teu bolso. E acenda nessa caverna onde você vive, para que todos, ao verem a tua atitude, também se inspirem e que não haja mais palitos de fósforo escondido no bolso, mas todos acesos. Deus te abençoe.